Bom dia, Renata Alexandre de Guzmão. Bom, pessoal, então nós damos início à nossa formação de hoje, que tem como título Gêneros discursivos em práticas de leituras interdisciplinares. Essa formação, ela faz parte de duas ações previstas no Plano de Melhoria do MMR, da Diretoria Centro-Sul, a ação 273261, que é realizar orientação técnica visando um trabalho interdisciplinar, considerando diferentes tipologias e gêneros textuais, e a ação 273262, que é realizar com o PC e professor um trabalho com foco nos objetivos da leitura. Essa formação ela foi idealizada e vai ser conduzida pelos PCNPs da área de linguagens da Diretoria Centro-Sul. Esse grupo é formado por mim, eu sou a Fernanda, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, pelo Michel, PCNP de Língua Portuguesa, pela Érica, PCNP de Educação Física e pela Edna, PCNP de Arte. Eu vou fazer agora a leitura da pauta. Ainda não... Só um minutinho, tá? Que ainda não está aparecendo para mim o slide. Está muito pequenininho, mas fiquem tranquilos que vocês vão receber esse material. Bom, então, como eu falei anteriormente, o título da nossa orientação técnica é Gêneros discursivos em práticas de leitura interdisciplinares. Os objetivos dessa orientação são realizar orientação técnica visando um trabalho interdisciplinar, considerando diferentes tipologias e gêneros textuais. Não estou conseguindo ler, Michel. Está muito pequenininho. Tá, então eu prossigo. Tá. Oportunizar um trabalho reflexivo sobre o uso dos memes dentro da perspectiva dos multiletramentos. Refletir sobre alguns objetivos de leitura através da utilização dos memes. Conteúdos: hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos, pautados no livro da Roxane Rojo e da Jaqueline Barbosa, os gêneros do discurso, pautados na teoria do Mikhail Bakhtin, currículo paulista e revista Nova Escola. O desenvolvimento, as boas-vindas, a leitura de pauta, reflexão sobre o conceito de gênero discursivos, multiletramentos e mídias digitais, mais especificamente os memes, análise de memes numa abordagem interdisciplinar, interação via chat e a finalização do encontro. Pessoal, eu queria pedir para que todos fechem os microfones. Tem microfone aberto. Ok. Bom, o currículo paulista, ele trabalha com a leitura e produção de textos dentro da perspectiva dos gêneros discursivos. Isso não é nenhuma novidade, porque o currículo do Estado de São Paulo também já trabalhava dentro dessa perspectiva. O que são os gêneros discursivos? Os gêneros discursivos são todos os textos que circulam nos mais diversos campos da comunicação humana, sejam eles no campo privado ou no campo público. Nós temos algumas definições sobre gêneros discursivos, e uma delas é do linguista Mikhail Bakhtin, que fala:
Gêneros discursivos são textos que concretizam-se por uma ou mais razões determinadas em uma situação comunicativa para promover processos de interação entre os falantes da língua. Isso significa que toda vez que eu entro em contato com textos, seja na produção ou na recepção, isso se dá em articulação com os gêneros discursivos. Como que funciona isso na prática? Eu tenho exemplos muito simples do nosso cotidiano, como, por exemplo, quando eu saio de casa e lembro que eu tenho que deixar um bilhete para o meu marido, e aí eu escrevo esse bilhete num post-it e colo na geladeira. Ou, por exemplo, quando eu vou ao médico e ele me prescreve uma receita e eu preciso pegar nessa receita algumas informações, como, por exemplo, qual é a medicação que eu vou tomar, qual é a posologia, até situações mais complexas, quando, por exemplo, eu preciso desenvolver uma argumentação num debate. Em todas as atividades da comunicação humana, a gente se vale dos gêneros, sejam eles orais ou escritos, impressos ou digitais. Então, quanto maior for o contato do meu aluno com os diversos gêneros, os diversos textos que circulam nas diversas esferas do campo da comunicação humana através dos gêneros, maior será a competência desse meu aluno nos processos de interação social. E aqui é importante que a gente entenda a definição de texto. A definição de texto vai muito além do texto escrito entendido como sistema de escrita. Eu tenho aqui uma definição que eu gosto muito, que diz que texto é o conjunto organizado de signos que produzem sentido aos falantes da língua. Então, uma escultura é um texto, um mapa é um texto, uma equação matemática é um texto, um gesto é um texto. Os textos, eles estão inseridos em várias modalidades e práticas de linguagens. E com o advento das novas tecnologias, mais especificamente das mídias digitais, a escola, ela precisa estar inserida nessas práticas de linguagem contemporâneas associadas à cultura digital e aos multiletramentos. Isso, inclusive, é previsto nas 6 competências específicas para a área de linguagens para o ensino fundamental na BNCC. Antes da gente falar um pouquinho do conceito de multiletramentos, é bacana que a gente retome a definição de letramento. Essa palavra também sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Então, antes nós tínhamos a palavra letramento, que depois passou para letramentos, depois práticas de letramentos e, finalmente, os multiletramentos. O que são os letramentos? Letramentos é o conjunto de práticas sociais mediadas pela leitura e escrita. Como eu falei, a gente está em contato com textos o tempo todo. A nossa relação com esses textos, em contextos comunicativos, são os letramentos. É bom também que a gente não confunda letramentos com alfabetização. Então, antes mesmo da criança ser alfabética, da criança, conseguir decodificar o sistema de escrita, ela já tem contato, por exemplo, com imagens de livro e ela já começa a fazer algumas inferências a partir dessas imagens. Isso é uma forma de letramento. Na perspectiva dos multiletramentos, o ato de ler envolve diferentes modalidades de linguagem, além da escrita, com os textos híbridos, ou os textos multimodais ou multissemióticos. O que são os textos multimodais ou multissemióticos? São os textos que agregam em uma mesma unidade várias linguagens. Então, eu tenho no mesmo texto linguagem visual, linguagem escrita, linguagem sonora, entre outras. Eu sei que os professores estão trabalhando muito nesse momento de aulas não presenciais com uma ferramenta chamada Padlet. O Padlet é um exemplo que ilustra muito bem
o que é um texto multimodal. A gente tem nessa ferramenta podcast, a gente tem imagens, a gente tem textos em PDF. Então, o Padlet é um exemplo muito bom para ilustrar um texto com essas múltiplas semioses. A gente quer, inclusive, aproveitar e convidá-los para visitar o Padlet da sala de leitura da diretoria Centro-Sul, que está muito bacana, e aí a gente deixa o link aí num dos nossos PPTs. Bom, diante de tudo isso, pessoal, a relação com o aluno em relação à leitura não é mais a mesma. Não é mais a mesma relação que a gente tinha, por exemplo, quando nós frequentávamos a escola. A professora Roxane Rojo fala que com esse novo fluxo de comunicação, inclusive em tese, hoje não há mais uma cisão entre leitor e produtor. A gente consegue exercer essas duas funções quase que simultaneamente. Por isso, a nossa preocupação em relação a como orientar esse aluno no que diz respeito, por exemplo, à curadoria das informações. Né? Como é que o aluno deve filtrar essa enxurrada de informações e mais? Como é que ele deve pensar na ética em relação à produção de conteúdos? Bom, como eu falei para vocês anteriormente, os gêneros estão a serviço da comunicação. Eles têm como finalidade a interação entre os falantes da língua. Os gêneros, eles também se renovam e se transformam com as novas demandas da sociedade. Então, se antes a gente tinha a carta impressa, hoje nós temos o e-mail. Se antes nós tínhamos a ligação telefônica, hoje em dia a gente tem uma nova reconfiguração da ligação telefônica, que é a videochamada. Ou seja, os gêneros, eles não são estáticos, porque a linguagem não é estática. Pensando nessas novas práticas de linguagem contemporâneas, mais especificamente falando da cultura digital, nós vamos convidá-los a fazer uma reflexão sobre o uso dos memes inseridos em uma proposta pedagógica. O conceito do meme surgiu lá na década de 70, antes mesmo do advento da internet, por um biólogo chamado Richard Dawkins, e ele usou, entre outras coisas, um termo da Grécia, um termo grego chamado mímese, que significa cópia. Segundo ele, a definição de meme seria unidade cultural que vai se renovando, vai se transformando, vai sendo remixado a partir de uma imagem original. Então, a gente pode encarar hoje os memes como um fenômeno cultural, ou seja, como uma composição de mídia que renova-se, que transforma-se de acordo com as necessidades de grupos sociais. O meme pode ser uma imagem associada a uma legenda, pode ser só uma imagem, pode ser um GIF. E eu tenho no meme, eu consigo no meme agregar em uma única mensagem camadas de conteúdos que podem ser muito interessantes para o trabalho em sala de aula. O meme, ele consegue, através do humor, sintetizar assuntos muito pertinentes da realidade. Quantos memes a gente não está vendo hoje sobre esse momento dramático que estamos vivenciando, que é a pandemia? Para eu entender um meme, eu preciso mobilizar uma série de habilidades. Então, eu preciso fazer uma relação entre a linguagem verbal e a não verbal. Eu preciso entender o que está na entrelinha, o que está implícito, o que está no subtexto. Eu tenho vários memes de cunho político. Para eu entender a crítica, eu preciso saber o que está acontecendo no cenário político atual. Eu tenho memes que fazem releituras de obras clássicas famosas. Então, para isso, eu preciso ter um referencial, eu preciso trabalhar com a intertextualidade. Enfim, há algumas pessoas que dizem, inclusive, que os memes são uma reconstrução, uma forma contemporânea das antigas charges, que tiveram um papel fundamental, inclusive, por exemplo, na época da ditadura militar,
na época do período de redemocratização, enfim. Agora, o Michel, pensando nessas possibilidades pedagógicas do uso do meme, o Michel agora vai convidá-los a fazer uma reflexão. Oi, pessoal. Bom, não sei se vocês já estão me vendo, porque eu não me vejo, mas tudo bem. Pensando nas linguagens, né, que a Fernanda falou, nas múltiplas linguagens que eu tenho, quando eu penso em letramento, eu não penso só no texto escrito, né? Então, eu quero que a gente parta agora para uma análise visual, tá? Então, eu quero que vocês vejam essa imagem. E aí eu quero que no chat, eu sei que algumas pessoas não estão no chat, e aí a participação não é obrigatória, mas eu queria que vocês escrevessem no chat uma palavrinha sobre essa imagem. Pode ser em relação ao seu nome, quem souber, né, o título, pode ser o que você sente ao observá-la, que sensações ela te traz, que mensagem ela transmite. Uma palavra, como a gente colocou na tela anterior, é um brainstorm, né? É uma tempestade de ideias. Só para a gente ir reunindo essas palavras que vocês estão colocando para gerar nossa discussão. Então, ali no chat, estou esperando vocês escreverem. A Bruna já escreveu conexão. Quem mais? Uma palavrinha para definir essa imagem. Quem não tiver acesso ao chat e quiser falar, abre o microfone, fala a palavra e fecha, ok? Contato. Arte renascentista. Renascentista, renascimento, né? Eu vou anotando, tá? Tá. Criação. Criação. Beleza. Beleza. Conexão. Arte. Conexão, arte. O que mais? Proteção. União. A Luzinex escreveu união. Conexão. Conexão, assim como a Bruna. Proteção. Proteção. A Fernanda escreveu busca. Hierarquia. Hierarquia. Ok. Mais alguém? O Dirceu escreveu arte, que também já foi falado. Bom, alguém sabe o nome dessa obra? Onde ela está? Quem é o seu autor? É o dedo de Deus, Michelangelo. né? Italiano. É do Michelangelo, né? É uma obra italiana, sendo do Michelangelo. Esse é um afresco. Sistina, chama o Gênesis do Michelangelo, tá? Isso, ela faz parte do Gênesis, né? Do Michelangelo. É um afresco que está na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. E essa passagem se chama A Criação de Adão, né? A criação da humanidade, que se fala muito, mas o título mesmo é A Criação de Adão. Bom, como a gente viu, toda a linguagem traz um discurso, né? Essa é uma linguagem, né? Uma pintura. Então, ela também traz um discurso. Então, vamos analisar a imagem. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Então, aqui nós temos esse homem à direita, à esquerda é Adão, né? Quem está dando a vida a ele é Deus, né? A imagem da esquerda, cercado de anjos. Então, aqui, a primeira coisa, eu tenho uma visão teocêntrica da criação. Embora nós estejamos no Renascimento, onde eu tenho
essa migração do teocentrismo para o antropocentrismo, como é uma obra religiosa, ela tem uma visão teocêntrica, né? Então, eu tenho aqui Adão como um homem de característica física europeia, né? Pele clara, olhos claros, assim como Deus, porque o homem é a imagem e semelhança do seu Criador, né? Deus também, embora seja um homem velho, ele tem um corpo muito forte, né? Musculoso, assim como Adão. Então, aqui eu já tenho um discurso, né? Essa imagem nos traz um discurso. A gente põe os olhos, como ela é mundialmente conhecida, a gente sabe que ela retrata a criação da humanidade, como Adão foi o primeiro homem, ela retrata a criação de Adão. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa? Porque a gente está analisando essa imagem, a princípio. Alguém quer trazer mais alguma característica? Alguns dizem que esse lugar onde Deus está representa um útero, que representa o nascimento, né? O seu formato. O que mais nós temos aí de informação que vocês gostariam de trazer? Deus traz aí para Adão o ânimo, né? Você vê que justamente a posição que o Adão está é quase sem força, né? Isso. Então Deus ele traz esse sopro de vida mesmo para ele. Uhum. Inclusive a posição das mãos, né? O dedo de Deus está ereto, o de Adão está para baixo. Tudo parece que não, mas são detalhes que foram levados em consideração. E essa perfeição também vem da representação greco-romana, né? Que eles trazem. Uhum. O Renascimento é uma recriação do clássico, né? Da cultura greco-romana. Sim, sim. Isso. O que mais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso falar, Michel Edna? Claro, Edna. O Michelangelo, ele era um artista e ele era um escultor, né? Então, ele pintava como ele esculpia. Por isso que tem essa perfeição nos movimentos do corpo, né? Então, ele queria mostrar isso, mostrando a força, a elegância, a beleza clássica, embora não fosse uma escultura, ele pintou essa obra e tantas outras como uma escultura, né? Uhum, muito bem. Nada como uma professora de arte, né, para nos falar sobre. Bom, percebem que a imagem, quando a gente interpreta ela tem um discurso, né? Ela está inserida num período histórico, ela traz alguma informação, nada é inocente. A gente nunca pode ver nada inocentemente. Tudo tem um discurso por trás, tudo tem uma construção, tudo tem uma história, né? Pensando nessa mesma imagem, em tudo que a gente falou até aqui, e o que a Fernanda falou de remixagem, de recriação, eu trago essa outra imagem para vocês. Então, eu quero que, de novo, vocês no chat coloquem uma palavra que retratem essa imagem. Que sensação, que mensagem ela passa. Percebam que ela é uma recriação, né? Pandemia. Pandemia. Proteção. Adaptação. Momento. Adaptação. Momento. Cuidado. Esse distanciamento do contato, né? Distanciamento pelo contato, do contato, né? Sátira. Mudança. Reencontro, a Fernanda escreveu. Quem falou, desculpa, o quê? Sueli do Carlos Estevam. O que você falou? Mudança. Michel. Desejos. Michel, a Salete do Pantoja, ela está com um problema aqui, ela só está escutando, então ela está me mandando mensagem de texto. Ela colocou, Deus evita o contágio, prevenção. Prevenção, né? Percebem que essa imagem é uma recriação de uma imagem que já existia. Uma imagem que já tinha um discurso. Aqui eu tenho uma remixagem, eu tenho um rediscurso,
né? Eu não esqueço a sua mensagem original, porque quando eu bato o olho nessa imagem, eu trago aquela imagem da criação, né? Aquele discurso, mas eu construo um outro discurso sobre isso. E aí, quando a... Deixa eu ver que já rodou aqui. Quando a Bruna coloca proteção, né? É uma proteção de Deus, né, para não transmitir o vírus, e aí não só de Deus, né, mas mostrar como a humanidade toda está envolvida nesse momento, mas proteção nos remete aos dois momentos, porque a postura de Deus na pintura original também é uma postura de proteção, mas de uma outra forma, né? Então, nós temos uma ressignificação dessa linguagem a partir de dois únicos elementos, a máscara e a luva. Não tem nada escrito, né? Eu não tenho nenhum texto escrito, eu só tenho a imagem e duas modificações nela. E para a gente, nós que estamos nesse momento, ela é totalmente significativa. Se essa mensagem fosse... Isso é um meme, né? Se ele tivesse sido criado há 6 meses atrás, ele teria algum sentido? Não, né? Ele está totalmente inserido nesse momento que a gente está, né? Daí a importância dos memes. Eles pegam imagens clássicas, não só imagens clássicas, mas a gente, nesse momento, estamos inseridos e trabalhando com uma imagem clássica. E ele reconstrói o seu significado, né? Bom, pensando em linguagens e recriação, nós temos essa outra imagem. Isso é um frame, né, um trechinho final do clipe de uma cantora americana que se chama Ariana Grande, e ela também recria essa imagem. Só que aqui com um outro discurso. É o clipe de uma música que se chama God is a Woman, né, Deus é uma mulher. Então, durante todo o clipe, ela retrata a mulher na posição de protagonista. E aí ela finaliza com essa imagem da criação. Então, Deus é ela, uma mulher. Todos os anjos que estão em volta são mulheres. Quem ela está criando? Eva. Ela não está criando Adão, uma mulher. Aqui também, o que a gente vê? A gente não vê mais aquele padrão europeu, né? As mulheres são loiras, negras, né, morenas. Eva é uma mulher negra, né? Então eu tenho um discurso feminista e que congrega, engloba aí todas as raças, porque ela retrata a humanidade. Então é uma outra visão, ela tem como referência aquela, e não há como negar, que a imagem é idêntica, né? E é uma recriação daquela imagem. Alguém quer falar alguma coisa dessas duas últimas imagens, ou dessa última, porque da anterior vocês já falaram? Pessoal, ela também reporta uma informação, né? Ou seja, uma orientação sobre o racismo, né? Uhum. Ela mostra isso claramente na imagem, não é isso? Eu tenho uma miscigenação aí, né? Exatamente. Eu não tenho só o padrão europeu como tinha lá na imagem do Michelangelo, né? Com o homem retratado como estereótipo europeu, né? Muito bem. Então, percebem como a imagem foi recriada e vai ser recriada ainda muitas vezes com novos significados, com novas mensagens? Isso é pensar nesse trabalho de ressignificação e na mensagem dos discursos, né? Todo discurso, toda enunciação tem um discurso, né? Bom, pensando nisso, então a gente parte... O que a gente vai estudar, né? Nós estamos estudando linguagens diferentes em gêneros discursivos diferentes, pensando nessas práticas. Então, quando a gente vai lá do currículo paulista do EFAF, no texto introdutório da área de linguagens, você vai ver que ele trabalha justamente isso que a gente está falando. Ele fala sobre relacionar textos, percebendo os efeitos de sentidos decorrentes da intertextualidade, observando diferentes vozes. Nós vimos diferentes vozes ali, né? Nós vimos intertextualidade ali, todos recriados a partir da criação de Adão, né?
Aí ele fala da escuta e produção de textos de diferentes gêneros e em diferentes mídias. Então, ali eu tinha um texto original, que era uma pintura, eu tinha um meme e eu tinha um videoclipe, né? Então, as diferentes mídias aparecendo aí. E quando nós vamos para as competências específicas de linguagem do EFAF, se vocês forem observar, as 6 englobam aquilo que a gente vai falar, vocês vão ver ao longo da nossa formação. Então, a primeira, compreender as linguagens. Então, eu preciso compreender as diferenças entre elas, como elas se complementam, que discursos elas carregam, como formas de significação da realidade, expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Nós vimos isso claramente nessas 3 imagens. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. No clipe, na imagem do clipe, isso aparece de uma forma bem clara também. Utilizar diferentes linguagens produzindo sentidos, né? É a terceira competência. A quarta, utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos. Desenvolver o senso estético, né? Nós fizemos uma apreciação estética da obra, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. E, por fim, compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Isso a gente vai ver mais para frente na nossa formação, na parte teórica. Bom, pensando nisso tudo, nesses discursos, vamos falar um pouquinho sobre gêneros discursivos, ok? Bom, não tem como falar de gênero discursivo sem falar de Bakhtin, né? Mas o que são os gêneros discursivos? Eles são a mesma coisa que gêneros textuais? Não. Na verdade, os gêneros discursivos, eles estão inseridos nos gêneros textuais, né, de alguma forma. Então, Bakhtin diz que discurso, né, de onde vem gêneros discursivos, é igual a enunciado. Enunciado é texto, né? Texto oral, texto multimodal, texto escrito, tudo isso é texto. Então, o discurso é o enunciado que se vale da língua ou da linguagem para gerar uma significação irrepetível. Ou seja, a partir do momento que eu enuncio aquilo, é a única forma de enunciação. Eu posso repetir a informação, mas ela vai ser de uma outra forma, em outro contexto. Quando eu falo o que Bakhtin falou, já é um outro discurso, porque eu estou inserido em outro momento, com outros interlocutores, então tudo isso faz diferença. Então, o enunciado, ele é irrepetível, ele não se repete nunca da mesma forma, né? Então, ele diz que o enunciado articula-se em forma relativamente estável de enunciar. O que seria essa forma relativamente estável de enunciar? São os gêneros textuais, porque todo enunciado está dentro de um gênero, mas ele não é o gênero em si, né? Ele se adequa ao gênero para que haja comunicação, né? E o enunciado se define por suas fronteiras de uso. O que são as fronteiras de uso? As interações sociais, os interlocutores. Em que momento se dá esse enunciado? Como ele se dá? Com quem ele se dá? Quem fala? Quem ouve? Quem interage? Né? Essas são as fronteiras de uso. Porque, dependendo do meu interlocutor, é a forma como eu vou me manifestar. Né? Pensando nessa estrutura entre gênero discursivo e gênero textual, eu quis mostrar, só ilustrar como é essa diferença. Antes de gênero textual, partindo do macro para o micro, eu tenho a tipologia textual. Então, eu tenho a tipologia narrativa, argumentativa, expositiva, descritiva e injuntiva. Dentro dessa tipologia, eu tenho gêneros. Então, dentro da tipologia narrativa, eu tenho um gênero, que pode ser o conto de fada, pode ser a crônica, pode ser um romance. Tudo isso são gêneros textuais pertencentes à tipologia narrativa. Eu tenho o gênero textual argumentativo, que eu tenho um artigo de opinião, né? Eu tenho um debate,
são formas argumentativas, são gêneros dentro da tipologia argumentativa, né? E eu não tenho que pensar que só essas manifestações muito estruturadas que são gêneros. Então, como a Fernanda já tinha falado, a minha fala do dia a dia é um gênero textual. Então, um cumprimento, um extrato bancário, as placas de trânsito, tudo isso são gêneros textuais. Uma receita, né, uma carta, né, pensando em toda a manifestação que nós fazemos diariamente, tudo está inserido de alguma forma dentro de um gênero. E tudo isso com gêneros discursivos. Isso quer dizer que o gênero textual, que o gênero discursivo respeita fielmente o gênero textual? Não necessariamente, mesmo porque há um hibridismo aí, né? Os gêneros textuais conversam entre si. Então, a gente já cansou de ver, por exemplo, que dentro de um romance eu tenho momentos descritivos. Machado de Assis e Eça de Queiroz vão fazer isso muito bem, né? Fazer descrições do ambiente, das personagens, dentro de um texto narrativo, né? Eu posso escrever uma carta dentro de uma música, como fez o Chico Buarque no momento de ditadura, né? Então ele canta uma carta, né? Nesse formato de carta. Bom, pensando nisso, Bakhtin fala de gênero linguístico, porque a gente fala muito de gênero literário, né? As características dos gêneros literários. Ele amplia esse discurso para o gênero linguístico. Ele expande o conceito que Platão e Aristóteles trouxeram da poética e da retórica, que eles eram totalmente distintos e separados. Ele diz que isso não existe. Existem os gêneros linguísticos. Então, cada época e cada grupo social tem seu repertório de formas de discurso na comunicação socioideológica. Então, toda a comunicação é socioideológica. Ela está inserida socialmente e ela traz uma ideologia, né? Isso vai depender de cada grupo social. Então, toda manifestação, todo enunciado é uma prática social. Então, dentro dessa prática, né, dentro dessa comunicação ideológica, eu tenho as vozes que se manifestam nos discursos, né? O que essas vozes querem dizer, né? Os temas pertinentes a um determinado grupo, as ideologias e a valoração. O quão eu valorizo esse tema e também o quão eu valorizo esse interlocutor que eu tenho, né? Pensando no gênero linguístico e nas práticas sociais, a gente vai partir para uma análise de como esses discursos se constroem dentro das práticas sociais. Então, isso se dá origem na palavra praxis, que significa prática, que são as ações racionais com responsabilidade social e ética. Então, como a gente falou antes, a prática social também se dá nos momentos mais informais também, né? Então, eu tenho tanto as práticas sociais do trabalho, da escola, né? Com pessoas importantes, eu tenho que pensar nesses discursos, mas tudo que eu faço no meu dia está dentro de uma prática social. Quando eu discuto com os meus amigos, quando eu converso, quando eu rezo, quando eu canto, quando eu pago um boleto, tudo isso é prática social. Então, aqui nós trouxemos 3 teóricos. O primeiro é Hegel, que vai falar de esferas das práticas sociais, né? E aí alguns classificam de formas distintas. A gente vai ver no fim que todas elas conversam entre si. Hegel pensa em 3 esferas da ética. Então, ele fala de ética, né? Porque a praxis, né, a prática social, são ações racionais com responsabilidade social e ética. Então, ele fala sobre essa esfera da ética. Então, ele fala que existe a ética da família, da sociedade civil e do Estado. Weber vai falar das 6 esferas da prática social. Essas esferas da prática social são derivadas das esferas de atividade humana. Ele diz que existem 3 de atividade humana: a ciência, a arte e a ética. A ética sempre aparece, né? E nas 6 esferas da prática social, que é o que nos interessa, ele fala da política, da ciência, da religião, da burocracia, da economia e da ética. A ética é como se fosse uma mediadora
de todas as outras práticas de esfera social. Então, ele diz que a ética, dependendo da esfera que você está, a ética de uma pode interferir na ética da outra. Então, por exemplo, quando eu tenho ciência, a ética da burocracia vai interferir na ética da ciência. Não quer dizer que um é ético e um é antiético. Cada um tem a sua ética. E dependendo de que esferas eu estou utilizando, essas éticas vão se chocar. E aí é preciso haver uma negociação para que as coisas ocorram de uma forma boa e ética para ambos, para ambas as esferas. Bourdieu, ele amplia esse conceito das esferas. Então, além de valores e ética, ele introduz o conceito de campo. O campo é o espaço de produção, que são as relações de poder e a disputa. E hábitos, que são as leis do jogo, a aptidão social. Não é uma aptidão natural. Então, para essas relações de poder, eu tenho que ter aptidão social, né? Então, por exemplo, na nossa carreira, professores, né? Nós temos o nosso campo de atuação e temos que ter os nossos hábitos, coisas que nós aprendemos socialmente. Então, o professor aprendeu socialmente a dar uma aula, foi algo que ele teve que aprender. Essas são as leis do jogo da educação. Ele teve que aprender a fazer diário, ele teve que aprender agora a usar o centro de mídias, né? Então, tudo isso são práticas sociais relevantes à nossa esfera de trabalho, né? Nesse exemplo. E aí, Arrojo sintetiza o pensamento dos três dizendo o seguinte: para esses autores, a sociedade se organiza e funciona em campos ou esferas de atividade que se regem por leis próprias, as quais determinam a posição, os poderes, os deveres, os valores e os hábitos dos indivíduos que atuam nesses campos ou esferas. Então, essas esferas ou esses campos de atividade têm suas leis próprias, determinam as posições, os poderes e os deveres de cada um. Nosso ambiente de trabalho é assim, mas não é só no ambiente de trabalho. Isso pode aparecer de uma forma mais ou menos evidente em todas as práticas sociais, né? E aí ela finaliza dizendo que as esferas de comunicação verbal com tipos relativamente estáveis de enunciados. Aí a gente parte para o enunciado, porque toda esfera tem uma comunicação verbal relativamente estável. Então eu tenho, os médicos têm uma linguagem da medicina. Os professores têm uma linguagem específica da educação, assim como os advogados e tudo mais, né? Então, esses tipos de comunicação verbal são relativamente estáveis, né? Bom, então, partindo para as esferas de comunicação, vocês têm aí à esquerda esses círculos que simbolizam as esferas de comunicação e de prática social. Então, eu tenho ali as nossas práticas do cotidiano, que é eu acordo, dou bom dia para as pessoas, né, tomo meu café, aí eu saio. Aí eu falo com o porteiro, eu falo com o meu vizinho, né, eu passo na banca de jornal, leio a capa dos jornais, eu passo na padaria e tomo meu café. Isso são práticas cotidianas. Tem as práticas da ciência e da escola, tem a prática do trabalho. No nosso caso, essas duas esferas vão estar praticamente juntas, a do trabalho e da escola, principalmente para quem está dentro da escola, né? Dentro da esfera do trabalho, eu tenho a esfera do jornalismo, né? Então, são imbricações que essas esferas vão fazendo ao longo do dia. Então, porque a gente não é um só. Nós temos, como a gente já falou, nós temos várias práticas sociais, né? E cada prática social tem uma esfera de comunicação. Eu não cumprimento o meu vizinho, falo com o jornaleiro da mesma forma que eu falo com o diretor da escola, ou que eu falo com o deputado, ou que eu falo com o padre, ou que eu falo com a minha mãe, né? Essas esferas de comunicação são pautadas por essas práticas, né? E aí tem uma outra definição da Arrojo que ela diz: há uma visível vinculação entre as práticas sociais, os tipos de interação verbal, os gêneros e as esferas de atividade. Cada uma dessas esferas, campos, ao mesmo tempo engendra e é engendrada por certos tipos de interação verbal admitidas nas práticas sociais, o que nos permitiria falar, então, em esferas, campos de comunicação.
Se eu tenho essas esferas de atividade, eu tenho as esferas de comunicação, né? Então, ela diz assim como as esferas de atividade não são estáticas nem estanques, as de comunicação também não são. Então, a nossa carreira, por exemplo, ela é muito diferente do que era no século passado, né? Ah, não, mas ainda existe a sala de aula com o aluno um atrás do outro, fazendo atividade? Sim, existe isso, mas existem outras coisas. Existem outros tipos de interação, existem outros tipos de configuração de uma sala. O aluno não é mais o mesmo, né? Também. O professor também não, porque o professor também evoluiu socialmente, né? E aí, eu tenho um exemplinho aqui bem simples. Antes, na esfera escolar, no ensino numa aula de língua portuguesa, eu não tinha livro didático, eu tinha os compêndios de gramática e eu tinha antologias. E aí o professor é que fazia essa relação entre eles, né? O estudo de gramática era um, o estudo de literatura era outro, e o estudo de literatura era pautado nas próprias antologias, né? E a parte teórica era o professor que trazia, enfim. Hoje nós temos o livro didático, que compila isso. Pensando nesse hoje, pandemia, nós temos, então, uma outra realidade. Nós temos Aprender Sempre, na nossa realidade de São Paulo. Nós temos o Centro de Mídias, nós temos o Teams, nós temos o WhatsApp, nós temos várias outras formas de comunicação, várias outras esferas de comunicação, né? Então, como esse gênero do discurso se compõe, né? Ele se compõe pela especificidade de um dado campo de comunicação discursiva. Então, vamos continuar pensando na escola, que é o nosso campo de comunicação discursiva, principalmente de vocês, PCs e professores. Considerações temáticas, eu tenho temas que são mais pertinentes ao ambiente escolar, né? E aí respeitando aos seus componentes curriculares também. Nós temos a situação concreta de comunicação, que antes se dava na escola e agora se dá de forma virtual, principalmente. E nós temos a composição pessoal dos participantes, que são as pessoas que participam dessa esfera discursiva, dessa esfera de comunicação, nessa esfera social da escola. Quem são os participantes? O professor coordenador, o professor, o aluno, o diretor, o vice-diretor, a agente de organização escolar, o GOI, todo mundo, dos pais, são todas pessoas que compõem essa esfera. E aí vocês estão vendo que tem um asteriscozinho falando de apreciação valorativa. O que ela significa? Qual é a valoração que eu dou a essa temática, aos temas abordados na escola, eu enquanto professor? Né? Às vezes, eu, enquanto professor, eu privilegio um tema e não privilegio o outro. Dependendo do meu componente curricular, eu vou abordar determinadas especificidades que o meu colega não vai, óbvio, né? E a apreciação valorativa dos participantes. Quando eu digo valorativa, não é se eu gosto ou se eu não gosto. É porque eu tenho que adequar o meu discurso ao meu interlocutor. Então, se eu estou me dirigindo a um aluno, vai ser de uma forma. Se eu estou me dirigindo ao diretor, a minha comunicação vai ser de outra forma. Se eu estou me dirigindo ao agente de organização escolar, a minha interação vai ser de outra forma, meu discurso, certo? Bom, vamos pensar na estrutura dos gêneros, tá? Então, eu tenho o gênero, e aí pode ser o gênero textual ou o gênero discursivo, né? Eu tenho o enunciado, que é aquilo que eu falo, né, a partir de um texto, e aí pode ser um texto escrito, ou pode ser um texto, uma linguagem, uma imagem, como a gente já viu aqui. Temos no meio o tema, que é o conteúdo mais a valoração, que eu falei para vocês sobre valoração, e temos a forma de composição, que é a estrutura, e o estilo. Para análise discursiva, e aí eu acho que aqui fica mais clara essa diferença entre gênero textual e gênero discursivo. Para análise discursiva, o mais importante é o tema, que é o seu conteúdo e a sua valoração, né? A importância que eu dou a esse tema.
o quão ele é significativo para a minha prática. Então, ele diz aqui, o tema é o elemento mais importante do texto, pois é nele que a ideologia circula e carrega o instante histórico ao qual pertence. Então, isso nós vimos lá na análise da criação de Adão, tanto a original, quanto o meme e o videoclipe, né? Então, o mais importante na análise discursiva é o tema. Já nos gêneros, quando eu penso em gêneros textuais, eu estou pensando mais na estrutura, que é a forma de composição, e no estilo. Porque a forma de composição e estrutura é a progressão temática, se o meu texto tem coesão e coerência, se eu estou pensando numa poesia, naquela estrutura com versos, se eu estou pensando numa poesia e estou pensando num soneto, aquela forma 4 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, né? O estilo, qual é o sentido desejado, se é um texto formal ou informal, né? O estilo pessoal e subjetivo do autor, né? Então, no gênero discursivo, o mais importante é o tema. No gênero textual, não que o tema não seja importante, mas eu estou pensando basicamente também na composição, na sua estrutura, tá? Então, pensando nisso em todas as modalidades de linguagem, na língua oral, escrita, na linguagem corporal, áudio, imagens estáticas em movimento, daí eu pensar nos textos multimodais e multissemióticos, porque eles também têm uma forma de composição, ele também tem o seu estilo específico e ele também tem um tema, né? Espera aí que deu uma travadinha aqui. Isso. Bom, pensando nos textos multimodais e multissemióticos, Arrojo vai falar sobre a hipermodernidade. O que é a hipermodernidade? Ela diz que a hipermodernidade vem sempre com muitos hipers, né? Então tem a hipercomplexidade, o hiperconsumismo, o hiperindividualismo. A hipercomplexidade é a complexidade que o acesso a tantas ideologias e a tantas informações pode trazer aos discursos. Então, ela diz, por exemplo, eu tenho alguém que vai para as ruas dizendo que está lutando pela democracia, e aí vai e faz uma faixa escrita democracia com o AI5. Então, são discursos paradoxais. Ou pessoas que dizem que são a favor da libertação sexual, mas são contra uma relação homossexual, contra o casamento homossexual, né? Uma relação estável, enfim. Isso é a hipercomplexidade. É essa mistura de coisas que são incoerentes. O hiperconsumismo e o hiperindividualismo, eu acho que é autoexplicativo, embora a gente vá falar um pouquinho deles no próximo slide. Bom, aí ela diz, com o surgimento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, surgem novas formas de ser, de se comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar e de aprender, né? Então, pensando nessas novas formas de ser, comportar, discursar, relacionar, ainda podemos falar nas esferas de comunicação dos discursos, de gêneros discursivos enunciados, que Bakhtin nos apresentou? E aí ela vai dizer que sim. Então, vamos ver por quê. Ela começa classificando a web em 3 momentos. Então, eu tenho a web 1.0, que é o momento de uma informação unidirecional, que é a cultura de massa. O que é unidirecional? Que tem uma única direção. Então, eu continuo com essa cultura de massa na web 1.0. O que é a cultura de massa? Os jornais impressos, a TV, o rádio. A web era apenas uma nova plataforma, mas os discursos e o direcionamento das informações continuavam sendo da mesma forma, pela grande mídia, né?
Depois, eu migro para a Web 2.0, quando eu mudo o fluxo de comunicação, né? Eu tenho o surgimento do lautor, que é o que a Fernanda já falou para a gente na apresentação, que é uma mistura de leitor com autor. Esse fluxo de comunicação se dá numa via dupla. Então, a mesma pessoa que lê é a mesma pessoa que produz, né? Então, as redes sociais também estão aí para isso, né? Para mostrar o quanto a gente pode se comunicar e o quão importante essa comunicação, esse trânsito, e fazer do leitor um produtor também, né? E aí nós chegamos na Web 3.0, que ela chama de internet inteligente, que tem os seus prós e os seus contras, né? Então, primeiro, ela traz um jornalismo independente. Eu não dependo mais da grande mídia para ter acesso à informação. Então, eu tenho acesso à informação de alguém lá do interior do Piauí, de alguém lá da Amazônia, alguém que me traga uma informação in loco, né? É uma informação sem censura, mas eu também preciso pensar na questão da credibilidade ou da profundidade dessa informação. Para isso, eu preciso ser mais crítico, né? E eu preciso ensinar o meu aluno a ser mais crítico, a perceber que credibilidade realmente aquilo tem. Ela fala também da apropriação anônima, que é quando eu pego uma informação do outro e não dou o devido crédito e utilizo como minha. E a distorção, que é quando eu pego, me aproprio de uma informação do outro e distorço, criando as fake news, né? Porque eu vou distorcer, porque eu sei muito bem o que o meu ouvinte, né, o meu interlocutor quer ouvir, quer saber, dependendo da ideologia que ele tem. Então, eu sei como fazer isso e eu posso muito bem criar uma fake news com a aparência de ser algo real. Porque a fake news, ela é assim, se ela não tiver uma verossimilhança, ela não vai convencer o outro, né? E o que ela trouxe de muito bom? As múltiplas vozes, a representatividade. Então, eu tenho o cara da periferia que está na periferia. Ele não é um estudioso que está dentro do seu gabinete falando da periferia. Eu tenho alguém que está lá e que agora tem voz, né? Eu tenho o discurso feminista, a mulher consegue falar contra os discursos misóginos, né? Eu tenho o cara que vai falar sobre racismo, porque ele vive aquilo. E agora ele tem um lugar que ele pode se comunicar, que é na internet, né? Ele nunca teve acesso às grandes mídias para se posicionar, né? Então, hoje em dia, a gente sabe de muita coisa porque essas múltiplas vozes existem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter cuidado com a superficialidade, o curtir, o comentar e o compartilhar de uma maneira totalmente inconsequente, né? Ela fala da mercantilização social, que são as trocas. Eu curto a sua foto para você curtir a minha, eu comento o que você comentou para você me comentar, eu compartilho a sua informação, sem ler, sem analisar, sem fazer uma curadoria, né? E ela diz que, nesse momento, a audiência é uma espécie de capital social. Então, não é a relevância do seu discurso, é quantas pessoas você atinge. Aí o seu discurso é validado. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Tanto que, se vocês observam no YouTube, no Instagram, se você tem determinado número de seguidores, esses meios te patrocinam, né? Eu vou ter empresas que vão te patrocinar e você vai vender aquele produto. Ou seja, é a velha prática da mercantilização, né? Você alia a sua imagem à venda de alguma coisa. E é uma venda sua. Você, enquanto pessoa, daí o individualismo, eu me vendo, eu sou essa mercadoria que você está comprando, né? E, por último, ela fala da etiquetagem, que é a antecipação de algo. Quem aqui nunca procurou uma geladeira, por exemplo, para comprar na internet e ficou um mês inteiro vendo anúncio de geladeira? Isso é etiquetagem. Ele te etiqueta, você pesquisa algo, a internet descobre isso e fica te mandando anúncios no e-mail, nas suas redes sociais, em tudo que é lugar que você entra, tem lá o anúncio da geladeira. Você já até comprou a geladeira, sua geladeira já até quebrou e tem anúncio de geladeira lá para você, né? Ou você
tem uma determinada ideologia. Então, eu sou um eleitor fanático do Trump. Vamos levar a discussão para uma outra esfera, né? E aí eu só leio reportagens que falem bem do Trump. A internet vai me etiquetar e ela vai ver isso. Ela só vai me trazer informações que falem bem do Trump. Então, eu nunca vou ter as duas visões, né? A não ser que eu vá lá no meu buscador e busque de novo uma notícia específica. Ela vai ficar me oferecendo coisas pautado naquilo que eu costumo acessar, né? Então, isso é etiquetagem. Ele faz o trabalho por você. Mas isso limita também a sua possibilidade de observação e de argumentação, né? E aí ela finaliza dizendo que, por isso tudo, eu preciso ter uma ampliação, não só da quantidade, mas da qualidade de acesso. Hoje em dia, 75% dos brasileiros têm acesso à internet. Mas será que é um acesso coerente? Né? Eu preciso aumentar a quantidade, mas eu preciso, antes de tudo, qualificar esse acesso. Né? Pensar em um acesso de qualidade, para não cair nas fake news, para cair em coisas que tenham realmente credibilidade. E, para finalizar, o que seria, então, esse novo discurso, né? Pautado na teoria do Bakhtin? Ela diz, quando eu sigo alguém ou alguma instituição, quando eu curto uma página, uma publicação, ou quando eu comento alguma coisa, argumentando ou não, quando eu compartilho, checando ou não a veracidade de algo, eu estou num terreno muito perigoso, né? Por quê? Eu preciso fazer uma curadoria do que eu sigo, do que eu compartilho nas redes sociais, porque aquilo é o meu discurso. Antigamente, nós tínhamos discursos nos livros, né, nas grandes mídias, e eu me adequava, eu gostava, eu acreditava ou não naqueles discursos. Com o advento das redes sociais, todo mundo tem o seu discurso público. E aí eu preciso pensar, que imagem é essa que eu estou passando por outro? Né? Então, principalmente pensando nos alunos, principalmente do ensino médio, que não tem muito critério à hora de fazer isso, eles precisam saber, por exemplo, que quando ele vai procurar um emprego, o seu recrutador hoje em dia acessa as suas redes sociais. Ele quer saber que discursos esse aluno tem, em que ele acredita. E se eu faço isso de uma maneira totalmente aleatória, porque eu achei engraçado, porque meu amigo curte, porque meu amigo segue, e aí ali tem piadinhas de mau gosto, né? Tem memes de mau gosto, ou tem vídeos de mau gosto, tem um youtuber que é preconceituoso, isso faz parte do seu discurso, né? E é essa imagem que eu quero passar. Então eu preciso pensar nesse novo discurso. Nós estamos muito vulneráveis à avaliação do outro nesse momento, né? E aí ela fala daquilo que a Fernanda também já falou, que é a remixagem. O que é remixagem? É produzir algo de algo já existente, utilizando trechos ou pedaços que misturam diferentes linguagens. Então, lá, o meme sempre se utiliza de uma outra linguagem, né? Geralmente de uma imagem fixa, uma foto, uma pintura, a foto de uma escultura, ou até os memes mais modernos de situações engraçadas, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque eles carregam os discursos também, né? Esses discursos. Bom, e como aplicar isso na escola? Então, tem um teórico que se chama Sacristan, e ele diz que a escola precisa abordar um hibridismo cultural. Então, essa tríade precisa participar das hipermídias na escola, que é a cultura erudita. Então, nós tivemos um exemplo da cultura erudita, quando a gente analisou aquele meme, né, porque ele parte de uma cultura erudita, a cultura popular, que são as culturas regionais, né, então, das regiões do Brasil e do mundo, e a cultura de massa, que é essa cultura das redes sociais, né, das músicas, do funk, enfim, toda essa cultura de massa. Arrojo diz que ela reestrutura aquela esfera que o Bakhtin fala, pensando no ambiente escolar. Então, ela diz que na escola eu preciso trabalhar a esfera jornalística,
né, pensando nas hipermídias, né, no controle e circulação de informação. Quando ela diz controle, não é uma censura, mas é no controle da curadoria, pensar o que é adequado, o que não é, o que é real, o que não é, né, o que é agressivo, o que não é. Na esfera científica, a mesma coisa, também tem esse controle, pensar na circulação do conhecimento. Pensar na esfera da participação na vida pública, que é a produção e consumo, mercado de trabalho, né, esfera política e etc. E a esfera artístico-literária, pensar como a cultura, a arte e o entretenimento da vida contemporânea estão lidando com esse novo advento das novas linguagens, né? E aí, para finalizar essa parte teórica, e ela termina o livro dizendo que a teoria de gêneros de discurso bakhtiniana serve como base para a abordagem da cultura do impresso, que é onde ela foi criada, né, principalmente. Bakhtin pensava principalmente na análise do discurso dos livros e dos jornais e tudo mais. Eu passo isso para as culturas de massas e hoje para a saber-cultura, que é a cultura do multiletrado e dos letramentos digitais. Então, ela diz que essa análise do discurso está mais em voga do que nunca, porque todo mundo, hoje em dia, carrega um discurso, seja ele equivocado ou não, como ela diz lá no caso da hipercomplexidade, né? Então, a gente precisa pensar, precisa refletir sobre como essas práticas sociais conversam com esses gêneros discursivos e como eu, enquanto professor, enquanto usuário de mídias sociais, estou construindo o meu discurso, né? Então, essa é uma reflexão que ela traz e é um momento, eu acho que crucial para a gente isso, porque a gente está totalmente inserido, meio que obrigatoriamente, né, nesse momento de pandemia, de isolamento, em que eu não tenho aquela interação pessoal. E aí, muitas vezes, eu peço para o aluno pesquisar alguma coisa, eu peço para que ele crie algo, né, pautado em pesquisas que ele faça, e ele não consegue, ele não tem muito esse discernimento, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar em como mobilizar o aluno para pensar nesses discursos que ele cria, né? Para pensar em como ele consegue identificar o que é relevante e o que não é, o que é fake news e o que é verdadeiro, vamos pensar nesse discurso, se ele realmente é coerente, né? Pensando no que ela disse, por exemplo, de que eu quero a democracia, mas eu sou a favor do AI-5. Que discurso é esse, né? Mais paradoxal. Bom, acho que eu falei muito. Vocês vão falar, nossa, é muita teoria para pouco tempo. Realmente é um pouco pesada a teoria, mas vocês vão ter acesso a todo o material. Esse vídeo está gravado, então vocês vão levar isso para os professores de vocês, e aqui eu também estou falando diretamente com os professores, então vocês vão poder ir, voltar, discutir na TPC, né? Pensar em como isso se efetiva. Os professores de linguagens têm uma facilidade maior com essa teoria, e eu acho que não é nada tão profundo. Na verdade, o que a gente quer dizer é o seguinte: toda linguagem tem discurso. Vamos pensar em como esse discurso é construído, né? Vamos pensar nas práticas sociais e nessas esferas de comunicação, como eu preciso me adequar, preciso adequar o meu discurso às diversas práticas sociais, que é o que os professores já fazem. O aluno chega na sala e põe o pé em cima da carteira, aí ele fala, você pensa que você está na sua casa? Por quê? Porque isso é um comportamento de um discurso que não é o da escola. É um discurso mais íntimo, que é o discurso de casa. É um comportamento adequado para o seu ambiente familiar, né? Bom, vimos muita teoria, falamos bastante sobre o discurso, vimos que os discursos se constroem, se reconstroem. Então, agora quero praticar mais um pouquinho com vocês, porque a gente está falando de meme, principalmente, né?
quando a gente fala de mídia social e de informação, a gente trouxe aqui uma informação no geral, mas a gente quer uma reflexão maior sobre os memes. E por que pensamos nos memes? Porque eles são textos curtos que trazem conceitos, muitas vezes muito importantes, num espaço muito pequeno, com pouco ou nenhum texto, às vezes, como a gente viu no nosso exemplo de abertura. Eu trouxe um outro texto aqui para vocês, um outro meme, e eu também gostaria que vocês se manifestassem sobre ele, que é esse. Não vou falar nada, já quero que alguém peça a palavra e comente o que dá para trabalhar aqui nesse meme. Eu já falei muito. Tem alguém aí? Todo mundo dormiu? Ô, Michel, Todo mundo aqui. Esse meme é o momento... Pessoal, vamos lá, peraí. O Ivo primeiro. Fala, Ivo. Então, nesse meme é esse momento de você se apresentar. É a sua apresentação, é o seu currículo. Passo. Quem mais quer falar sobre ele? Era a Mariel, né, que pediu também a palavra. Quem quiser participar pode levantar a mãozinha, que daí o Michel vai chamando na ordem. E se vocês quiserem... Então, era eu que tinha falado, Mariel. Falando da Pandora, da caixa de Pandora. Se a gente for pensar no momento de pandemia, de isolamento social, ou no momento político, se essa caixa de Pandora for ligada à política, o que vai sair agora? Ou se da caixa de Pandora, que é a esperança e a última, né, ficou aprisionada, a nossa esperança está aprisionada, se a gente for levar para o lado da caixinha de Pandora, quem vai sair ministro da Educação? Eu acho que essa é que a Folha de São Paulo deu no sábado, que ia ser o ministro. À tarde, a internet já deu desmentido que não ia ser. Então, olha a rapidez da coisa, né? Até a Pandora, a gente podia brincar que até a Pandora se perde. Porque as informações são tão rápidas que você nem sabe o que vai acontecer. Muita coisa já saiu dessa caixa, né, Mariel? Muita coisa já saiu dessa caixa. Só está faltando a esperança mesmo. A gente não pode dizer que a gente está vivendo um dia por vez. A gente está vivendo, acho que a cada 5 minutos por vez, né? Porque sempre sai uma coisinha nova. É isso. E olha quanta informação você nos trouxe. Você falou o momento de pandemia, o momento político, trouxe a contextualização da caixa de Pandora, né? Olha quanta coisa em um único meme. Quem mais? Denise tinha levantado a mão, Denise. Bom dia. Se esse meme fosse para alunos, eles precisam de conhecimentos prévios. O que é Pandora? O que é a caixa de Pandora? O que significa, né? Qual o conhecimento da metodologia que eles têm para interpretar isso? E a própria palavra unboxing, né? Então, eles precisam de algum contexto para poder interpretar esse meme. Você sabe o que é o unboxing, Denise? Quer falar? Sim, é abrir uma caixa, né? Eu vejo os booktubers, eu assisto alguns booktubers, quando eles recebem os livros, eles abrem e mostram os livros que eles receberam. É abrir a caixa. Isso. A Luzinete, só fazendo uma complementação no que a Denise já falou, colocou também isso, né? Que a caixa de Pandora é um mito grego no qual a existência da mulher e dos vários males do mundo são explicados. E como a Denise disse, para eu entender, eu preciso ter um referencial do que foi a Pandora e do que é esse mito grego. Isso. É justamente isso que a gente queria... Mais alguém quer falar? Eu vi que o José Ivo levantou a mão de novo, ou já foi, Ivo? José Ivo e depois a Marlene. Volatilidade das informações e a nossa preocupação, né? A maior preocupação é com essa contextualização. Passo. Marlene. Bom dia. Bom dia. Michel, como a Denise bem falou, se a gente está falando de mitologia, da caixa, a gente também tem que fazer essa contextualização para o aluno,
fazer uma leitura geral, né? Também da imagem, né? Por que ela está aí com a blusa vermelha, toda essa fumaça? Por que da fumaça, da imagem? Não somente da caixinha, mas também aí essa fumaça que está da imagem, todo esse contexto que está atrás da imagem da mulher. Olha, que geralmente quando eu vou trabalhar com a imagem da mulher, olha só, a cor de fundo, a cor do fundo da imagem, tentar abstrair dos nossos alunos toda essa imagem atrás. Por que o fundo é escuro, a cor da blusa dela está vermelha, esse olhar que ela tem, esse olhar que ela tenta representar. Então, está tirando tudo isso dos nossos alunos e provavelmente eles vão estar trazendo para nós muita informação. Não somente do nome Pandora, que provavelmente eles vão estar trazendo para nós, relacionando aí a pandemia, a forma como a mão dela está posicionada, né? Que pode nos trazer aí muita informação, que é a forma como ela está segurando a caixa, é interessante, eu achei muito interessante aí. Então, nosso aluno, principalmente aí do 9º ano, ou se for do ensino médio, ele vai relacionar, né? Então, os dedinhos dela, como que está, não somente aí se for trazer uma outra imagem, uma política, como nossos colegas falaram. Então, mostrar essas N possibilidades aos nossos alunos, né? Se eles Com certeza. Se nós estivermos preparando para o vestibular, pessoal, olha aí quanta informação uma única imagem pode nos trazer, né? Com certeza. Por que a fumaça? Né? Por que essa fumaça? Se foi um momento político, então, como os colegas falaram, essa fumaça, será que ele não quer encobrir alguma coisa? E esse olhar dela, esse olhar que está parado, por que esse olhar tão parado assim, politicamente falando, né? Será que ele não quer nos mostrar alguma coisa? Que às vezes o povo fica tão estático diante da situação que não sabe o que quer nos mostrar, não quer nos falar assim, olha, o povo também está estático diante da situação. Ela nos traz muitas possibilidades, né? A análise da imagem em si, dependendo daquilo do viés que a aula vai tomar, né? E aí, obviamente, como esqueci quem foi que falou antes. Enfim, que falou, eu preciso contextualizar o meu aluno em relação ao mito de Pandora. Se ele não souber, ele não vai entender, né? E o procedimento do unboxing mesmo, que é um procedimento que eles estão acostumados a ver. Então, o youtuber lá recebe um celular novo, ele vai fazer um unboxing. Essa é uma palavra usada no meio, né? Eles conhecem. Então, vamos supor, eu quero um novo Samsung não sei o quê. Ele vai lá, procura um unboxing sobre esse aparelho, vai ter alguém que vai, olha, chegou para mim, né? Do além. E aí a gente vai abrir. Aí ele abre, esse é o celular, esse é o carregador, esses são fones, ele é assim, ele é assado. Aí ele conecta, liga, essa é a tela inicial. Esse é um procedimento do unboxing, né? E unboxing significa abrir a caixa. E aí, no caso, relacionado ao mito da Pandora. Eu vi que... Obrigado, Marlene, também pela participação, que a Maria Isabel também quer falar. E aí é o último, porque a gente tem mais coisa para falar. Na verdade, o que eu queria comentar é que, assim, os nossos alunos adoram memes, né? É algo, assim, que está posto, que eles gostam. Mas os memes não são tão simples, porque eu preciso de um conhecimento prévio, de mundo, de vida, de história, para que, de fato, eu entenda a mensagem daqueles memes. Então, a gente costuma muito falar lá na escola para eles, né? Olha o quanto é importante eu ter um conhecimento vasto de vários assuntos e que aí perpassam todas as disciplinas para que, de fato, eu entenda esse meme
e faça parte de algo que está tão atual, que é esse meme hoje na vida deles, e nossa, como tudo isso, né? Com então, certeza. Assim, você interpretar um meme e achar o humor, e às vezes o humor é meio pesado, né? Não é aquele humor que te vai fazer rir, mas é aquele humor que te faz refletir, necessita de que eles se apropriem de conhecimentos, para que eles também façam parte desse mundo que está aí posto de memes, porque eles adoram, querem até criá-los. Mas aí é legal que eles percebam que, para que eu possa participar desse mundo aí, eu também tenho que me apropriar de vários conhecimentos, seja eles sociais, culturais e políticos, para que eu faça parte real e entenda o que esse meme está me dizendo. Com certeza. A gente vê ele como pontapé inicial justamente para isso, para essa reflexão, para construir o aprendizado mesmo, né? Se ele for muito superficial, ele vai perder um pouco do seu valor enquanto um trabalho educacional, né? E ele passa a ser instigador, né? Porque o aluno passa a querer conhecer e saber para que, de fato, ele entenda aquele meme que está rolando aí na mídia. Isso. Então, você mostra esse meme para ele. Mas quem é Pandora? Vocês sabem? Né? Aí ele vai se interessar para entender. Isso, nesse sentido. Para entender esse contexto. Nada, Obrigada, Michel. Eu que agradeço. Bom, muito legal esse, né? A gente gostou bastante de trazer e gostamos muito das considerações que vocês trouxeram. Bom, tendo em vista do que foi apresentado até aqui, né? Pensando no uso pedagógico dos memes, reflita. Que tipo de discussão esses memes podem gerar? Aqui é pergunta retórica, vocês não precisam responder, tá? É para a gente refletir sobre isso. Então, que tipo de discussão eles podem gerar? A gente já viu aqui que algumas, né? Que conhecimentos precisam ser mobilizados para compreender esse meme e o anterior, né? O anterior também precisa entender o contexto de criação daquela imagem para entender o meme. E apenas a área de linguagens pode ou consegue trabalhar com análise do discurso? Eu só quero saber sim ou não. Do que vocês viram até agora. Outras áreas conseguem trabalhar? Podem escrever no chat. Ou só linguagens? Todas. Todas, né? Só precisava de uma afirmação. Perfeito. Michel. Oi. Pode falar. Michel, Adriana do Nossa Senhora. Eu nunca consigo acessar o chat. Ah, tá. É um problema, deve ser da sua configuração. Mas você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu queria compartilhar no chat e nenhuma reunião eu consigo. Eu vou ver, então. Obrigada. Tá, jóia. Depois a gente dá uma olhadinha. Legal, obrigada. Pessoal, então, pensando nisso, só as linguagens conseguem trabalhar com os memes? Olha essa que a gente trouxe agora. Michel tem uma mãozinha levantada, acho que da anterior. Ah, não, já foram. Foi a Marlene e a Maria Isabel, né? Esse aqui. Então, quem quer falar sobre esse? Rapidinho, porque nosso tempo está se esgotando. Alguém quer pedir a palavra? O pessoal de ciências que vai gostar, né? Então, já vimos que dá em outro... Quem aí é de ciências quer falar? Pode ser pessoal de geografia? Eu falo, então. Vamos lá. Denise de novo. Oi, Denise. Olha, eu acho que qualquer área que esteja atenta às coisas que estejam acontecendo no mundo atualmente, a contestação da ciência em vários níveis, seja nessa questão do terraplanismo, seja em várias outras questões, contestação da Covid e da evolução das espécies, etc. Todas as contestações em relação à ciência que estão sendo feitas ultimamente, qualquer pessoa pode interpretar muito bem esse meme. Perfeito. Nós estávamos conversando aqui, nós, o grupo de linguagens, que em português, em língua portuguesa, quando a gente fala de argumentação, tem uma máxima que diz: o que é comprovado cientificamente, o que é verdade universal, não é posto à prova, não cabe argumento, né? Sempre foi tido como verdade universal de que a Terra era redonda. Aí agora, né? Mas cadê os argumentos para dizer que ela não é redonda?
né? Ou seja, existe um outro viés ideológico, mas não existe argumentação. E aí fica complicado. Fê, quer falar? A Denise, ela tocou num ponto muito importante, né? Que pode ser trabalhado, né, principalmente no componente de história, que é quem é esse grupo, né, que apesar, né, de todas as comprovações científicas, matemáticas, né, de que a Terra é redonda, quem é esse grupo que ainda defende, né, esse tipo de ideologia? Né? Será que é esse mesmo grupo que defende a volta do AI-5? Será que a gente está voltando a períodos muito obscuros da nossa história política brasileira? Então, eu acho que ele dá gancho para várias reflexões bastante profundas. Esse meme serve para ciências da natureza, ciências humanas, da história, geografia, enfim, dá para uma discussão bem ampla. Até língua portuguesa, com isso que a gente falou das verdades universais, de argumentos, né? Então, isso não está restrito à área de linguagens. O José Ivo, acho que levantou a mãozinha. Dá tempo, Michel? Fala, José, rapidinho. Então, ciências da natureza e matemática, né, por exemplo, a lei da gravitacional, né, as leis gravitacionais, isso dá para abordar muito bem. Isso, com certeza. Bom, trouxemos mais alguns só para ilustrar em outras áreas, né? Esse do Maquiavel a gente acha hilário, que ele diz tem que meter o louco mesmo, que é bem análise do discurso, né? O discurso adequado ao seu interlocutor. Quem que fala tem que meter o louco mesmo? Os alunos. Mas aí tem esse meme que é conhecido, que é o não dá para escrever isso, né? Que aí ele diz, Nicolau, não dá para escrever isso, como se o Nicolau tivesse dito isso. Aí ele diz, escreve aí, os fins justificam os meios. Que meter o louco e os fins justificam... Quer dizer, os fins justificam os meios é quando eu ajo sem pensar, pensando só no que eu quero de produto, sem pensar, refletir muito durante o processo, né? E ter que meter o louco é também agir sem pensar muito, né? Agir de forma intempestiva. Então, aqui, eu trago uma teoria do Maquiavel, que aí pode ser trabalho em sociologia, filosofia, enfim, adequado ao discurso do aluno, né? E o do Newton, que também tem, ele diz, hoje não estou afim, só saí da cama arrastado. Mas, Newton, não podemos escrever isso. Aí ele diz, então coloca aí, um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Então, aqui, esses memes podem ser o pontapé inicial para algum conceito teórico, né? Também aqui, pensando na física, né? Temos esse que tem a ver com a nossa área, com o momento atualíssimo, né? Que a gente considera a cereja do nosso bolo. Esse meme é muito conhecido, dessa moça desesperada, gritando, e desse gato com essa cara de rabugento, que ela disse, você disse que era um acadêmico. E aí ele, sim, do Tucuruvi. E aí, que discussões isso pode trazer? Muitas. Primeiro, quem é esse você que disse que era um acadêmico, a quem ela está se referindo? Alguém lembra? Alguém sabe? Alguém? Nosso último ministro, não, nosso penúltimo ministro, que já colocou até no... Ele colocou, você viu que ele colocou no atual currículo dele, não é piada? Não. Ele colocou ministro da Educação e foram 5 dias. E ele colocou, e aí ele disse que está certo, ele colocou no currículo, ele atualizou. Que bom, né? Que bom. Então, aqui a gente vai falar o que é um acadêmico, o que não é. Porque acadêmicos do Tucuruvi, inclusive, dá para trabalhar isso, pensar no que é ser acadêmico, falar sobre ética, ética profissional. Ética, né? Na produção de conteúdo. Ética na produção de conteúdo, e aí a gente pode... Porque um currículo é um gênero discursivo, né? E aí é mais do que só trazer um discurso errado, é uma falta de ética fazer o que ele fez, né? Então, aqui também cabem diversas discussões. Pensando lembra que a gente falou de prática social, que cada prática social tem uma esfera de comunicação? Hoje em dia, os memes abrangem... Quase todo mundo entende. Eu preciso entender aquela situação para analisar.
Outras, nem tanto. O nosso próximo meme, ele é muito específico da nossa profissão e da nossa situação. E aí a gente trouxe para mostrar para vocês que só quem é de educação, só quem é PC também, professor, vai entender. Tá? Que é esse? Então, como o PC acha que o PCNP está? E como o PCNP realmente está? Né? Esse foi um memezinho que nós criamos em homenagem a vocês. Muito e que bem. Pode ser adaptado, porque pode ser também como o professor acha que o PC está e como o PC realmente está, né? Pode ser como o aluno acha que o professor está e como o professor realmente está, né? Então, ele serve aí em várias instâncias, né? Então, a gente criou esse memezinho bem rapidinho, usamos um fundo aqui do próprio Teams e trouxemos só para descontrair um pouco e pensar, quem é fora da educação, quem é fora da diretoria, vamos dizer assim, de São Paulo, vai entender esse meme? Não, né? Ele é muito específico. Os interlocutores, que são vocês e nós, entendemos. Mas em outra situação, em outro contexto, pode ser que não entenda. Primeiro que não sabem o que é PCNP, vamos ser bem honestos, né? Alguém quer comentar? Alguém quer dizer que também está nessa situação ou não? Estão todos tranquilos, igual a Fernanda, tomando suquinho? Pessoal, Isso. eu estou rindo aqui bastante com esse meme de vocês, tá? Porque no momento que nós estamos passando, está todo mundo em pânico, essa é a verdade. Uhum. Estamos todos desesperados, né? É verdade. E a escolha do suco... Dória vai adorar esse meme, tá, Michel? Olha lá, tomando suco, né? A escolha do suco não foi aleatória. É o suco de laranja do Dória, né? Não falou ficar tomando suco de laranja, então. Não estamos. Ai, não estamos. A Laura acha que o suco é de maracujá. Também pode ser de maracujá, Laura, para acalmar, né? Muito bom. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, né? Mas a gente vai propor uma atividade. Como a Fernanda falou, isso é uma formação nossa, do nosso plano de melhoria da diretoria. E a gente precisa de um feedback de vocês, tá? Então, nós vamos sugerir, é uma sugestão de atividade, tá? A gente quer algo muito simples, não queremos dar trabalho para o PC nem para o professor, tá? Que a intenção é que o aluno, como isso é uma realidade do aluno, meme, né? A gente acha que isso vai ser uma coisa bem tranquila de ser feita. Então, após a reflexão sobre as possibilidades pedagógicas no universo digital, em especial os memes, sugira a seus alunos a produção de um meme. Eu nunca fiz um meme, esse anterior fui eu que fiz, eu fiz em menos de meia hora, né? Porque você só joga ali a foto e põe um textinho embaixo em cima, dependendo do meme, nem precisa de texto, né? Então, pensando nessa atividade, que temas podem ser abordados, que componentes podem ser envolvidos, né? E áreas, né, do conhecimento, e que habilidades podemos mobilizar a partir dessa atividade. Lembrando que, para a confecção desse meme, não é necessário que o tema, assunto, seja vinculado ao componente curricular do professor. Ou seja, o aluno pode propor e produzir um meme focado em temas atuais, como o Enem, a pandemia, o governo, qualquer coisa. Qual é o papel do professor? Apenas um mediador. Ele não vai ensinar o aluno a fazer meme. A gente pensa em um aluno que já consiga fazer, né? Que já seja autossuficiente tecnicamente para fazer esse meme. O que o professor vai ajudar? A ver a linguagem, ver se está adequado, ver se tem sentido, se a intenção comunicativa do aluno, se aquilo que ele propôs realmente foi atingido, né? Porque a gente está falando aqui de análise do discurso, é a análise do discurso do meme. Então, o aluno vai produzir o meme todo e vai enviar ao professor e vai ver se tem coerência ou não, né?
Pode ser baseado em algum tema? Até pode. Então, por exemplo, o professor de História estava ensinando algo muito interessante sobre a queda da Bastilha, enfim. E aí ele acha que ali dá uma situação legal. Ele aí pega uma imagem, um quadro, uma imagem da época e põe um novo texto, né? É algo muito simples. O professor não tem que dar aula de meme, tá? Ele tem apenas que ver se a construção está coerente e se suscita o que era esperado pelo aluno quando produziu, ok? A gente vai dar um prazinho de mais ou menos umas 3 semanas. Por quê? O que a gente quer? A gente quer que nosso próximo ATPC, porque, como a gente falou, isso aqui é uma formação do MMR, mas é usado como ATPC para vocês. Então, a partir de amanhã, vocês PCs, né, vão multiplicar essa orientação na escola. Quer dizer, vocês vão pegar o videozinho que está gravado e passar para os professores, assistir junto com eles, discutir e tudo mais. E daqui 3 semanas, a gente imagina que daqui 3 semanas, no máximo em um mês, nós teremos uma outra formação de ATPC, né? E aí, a gente quer mostrar essas produções e analisar, igual a gente fez com as outras. Ver o que ela tem de legal, né, o que os alunos pensaram, né? Aí o próprio PC falar ou não falar, porque geralmente o meme é autoexplicativo, né? E aí, porque aí a gente consegue também trazer uma coisa diferente, de maior reflexão. Vocês vão pensando em atividades e vão sugerindo na escola e tudo mais. A Bruna perguntou se é obrigatório. Não, Bruna, é uma sugestão. Tá? Michel, deixa eu só fazer uma observação. E nessa formação, que provavelmente vai ser daqui 3 semanas, além de a gente abrir espaço para vocês compartilharem essas produções, a gente também quer escutar de vocês como é que foi o processo. Porque para a gente é importante também ter esse feedback de como as nossas ações também estão chegando, estão sendo relevantes ou não para as práticas pedagógicas dos professores. Uhum. E aí nós temos aqui um e-mail que é para enviar as produções, que é o linguagemcentrosul@gmail.com, tá? Dória pediu a palavra. Dória, o governador está com a gente? Desculpa. Não, o nome dele é meu nome é o sobrenome dele. Ah, tá. Deixa eu perguntar uma coisa, é que o ATPC da minha escola é hoje, agora, depois do almoço. Eu já não posso compartilhar hoje? Vocês não vai dar... desculpa, Dória. É que eu acho que não dá tempo, porque tem um processo que, assim, tá gravando. Ele demora um pouquinho para baixar. Depois eu tenho que jogar isso no YouTube. Também demora mais um pouquinho. E aí nós vamos enviar o comunicado com o roteiro, com os PPTs e com o link do vídeo. Então, eu acho que não vai dar tempo de você usar hoje. Se você conseguir usar, por exemplo, porque quando ele acabar de gravar aqui, ele fica disponível, quando ele acabar a gravação, ele fica disponível no chat. Se você conseguir acessar por ali, e se você tiver online com os professores, enfim, pode ser. Mas se não, eu não sei se você vai conseguir usar hoje. Mas você consegue disponibilizar pelo menos o PPT? Porque senão a minha escola vai ficar uma semana atrasada, né? Posso disponibilizar o PPT para você, não tem problema. Quanto a ficar uma semana atrasada, minha escola é uma semana atrasada, porque a gente é PEI e faz o nosso ATPC às segundas-feiras, primeira e segunda aula. Então, eu sempre faço tudo que vocês me pedem, quando são aquelas que fizeram de humanas, de ciências da natureza, foi feito, inclusive, no ATPA, porque eu não tenho 7 ATPCs, né? Tenho, mas tenho de outra forma, tá? Então, a gente sempre adequa à realidade da escola. Não é essa a ideia? Isso, claro, essa é a ideia. O que eu sugiro, então, é o seguinte: vocês podem usar o PPT, né, para adiantar o assunto, para os professores também já irem pensando, né, mesmo que não tenha o vídeo. E aí vocês podem passar o vídeo na semana que vem, para ele se aprofundar, mesmo que aí ele já viu os PPTs, pode ser que ele já leve algumas dúvidas, né, mas aí ele já consegue pensar em pedir esse meme para os alunos, que eles já vão ter uma semana para ir pensando em como produzir, né? Sei. Deixa eu te falar. Não, é que a gente também é PEI, o Américo de Moura também é PEI. É que agora
Aí também a gente mudou o ATPC para tarde para tentar ver se melhorava o horário, porque estava com um problema esse negócio do centro de mídias também, né? Tá. Então, se você puder me mandar um PPT, já me ajuda bastante. Tá. Tá, Tá, joia. Pessoal, vamos fazer assim, a nossa gravação já está muito extensa. E aí, quanto mais a gente demora, mais pesado fica. Então, eu vou terminar, aí eu termino a gravação, mas a gente fica aqui e responde as perguntas de vocês, ok? Porque senão a gente vai se atrasar muito. E aí, então, aqui, nesse slide, tem o e-mail para enviar as produções, ok? A gente vai falar de prazo, tudo isso, ainda hoje, depois que eu parar a gravação. Bom, aqui nós temos no final os links de dúvidas ou sugestões, principalmente dos professores, porque eles não estão aqui online com a gente, eles vão assistir, e a gente montou a apresentação já pensando que ela vai ser direcionada para eles, né? Mas pode ser que tenham dúvidas, e aí, clicando nesse link, ele vai abrir um formulário de dúvidas ou sugestões. Se não tiver dúvida, pode pôr sugestão lá também de tema, né, e de dinâmica e tudo mais, ou copiar esse endereço e colar lá na barra do seu navegador. E a avaliação, que é essencial para a gente. Então, também clica ali onde está indicado, ou cola o endereço na barra do navegador, ou pode usar o QR Code também. A avaliação é para todo mundo, tanto vocês que estão aqui online com a gente agora, quanto para os professores, tá? Então, os professores também, nós queremos muito que eles avaliem essa formação, ok? Lembrando que, quando a gente terminar, como eu já falei, a gente vai baixar o vídeo e vai postar no nosso canal no YouTube, na playlist EFAF Ensino Médio. Então, se você for lá no YouTube, se inscrever no canal, assim que o vídeo for disponibilizado, você vai receber um aviso. E todas tudo que a gente postar lá, vocês vão já saber diretamente, ok? Então, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, para que as informações cheguem ainda mais rápido. Ok? Bom, eu vi que tem gente de mãozinha levantada, a gente já responde, eu só vou finalizar a gravação, quero agradecer muito a presença de todos, pelas contribuições, pela paciência, todo mundo entrou bonitinho, não tivemos problemas de acesso, assim como na nossa primeira vez, as participações de vocês foram muito valiosas, quero agradecer a minha equipe, a nossa equipe de linguagens, a Fê, a Edna, a Érica, e vou abrir aqui para elas, que elas se despeçam também. Pessoal, muito obrigada, eu acho que essa formação foi muito rica, quero agradecer demais a participação e a contribuição de vocês. Quando eu falo que ela foi muito rica, é porque eu estou me referindo também às contribuições que vocês fizeram ao longo da reunião. Muito obrigada mesmo. Meninas? Muito obrigada. Adorei ficar mais um tempo com vocês, aprendi bastante com vocês e com o Michel, com a nossa equipe. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Foi bom, como disse a Edna, ficar com todo mundo. Foi bem rica a reunião e estamos à disposição. Michel? Espera um pouquinho. Então, pessoal, eu vou me despedir aqui e vou parar a gravação, mas não saiam que a gente ainda conversa, ok? Olá, então, olá, até já. por gentileza.